Olá, saudações, sou o Dr. Sérgio Munhoz, médico, criador do programa Cuidar dos Pais em Casa. Interessante que as pesquisas médicas às vezes se procura uma coisa e acha outra. E outras vezes, mesmo sem procurar, se encontra alguma coisa que pode trazer muitos benefícios. Foi assim que aconteceu com as penicilinas, onde, sem querer, Fleming conseguiu descobrir havia a produção de uma substância por um fungo, que depois tornou-se a penicilina. Na década de 50 também foi interessante que pesquisa relacionada com a parte de hormônios para que ciclos menstruais das mulheres que tinham muitas dores, muito sangramento, pudessem ser regularizados e descobriu que aquela substância produzia, ou pelo menos proporcionaria, diminuição da gravidez, ou seja, funcionaria como anticoncepcional. E mais recentemente, nós temos outras substâncias relacionadas especialmente com o caso de hipertensão pulmonar, ou seja, a pessoa tinha pressões dentro dos pulmões aumentadas, então algumas substâncias foram pesquisadas e descobriu depois, posteriormente, que aquela substância, além de diminuir essa pressão dentro dos pulmões, também propiciava uma certa atividade sexual, que dos nomes todos conhecidos são o Viagra. Assim, substâncias que tinham como objetivo, inicialmente, por uma situação, puderam ser aplicadas em outras situações. Sabemos então que essas substâncias, esses avanços, propiciaram então uma série de alterações, especialmente na atividade sexual na terceira idade. Nós sabemos que a terceira idade, ou atividade sexual, ou falar em sexo, sempre foi tabu. Tabu em nossas sociedades, especialmente ocidentais, as sociedades chamadas de Orientes Médios. E com o tempo, os próprios idosos perceberam que a idade cada vez ia avançando, ninguém morria mais com 40, 50 anos, começaram a morrer com 70, 80 anos, a expectativa aumentou e esse benefício da saúde puderam proporcionar. Um dado interessante foi que em 2008, homens acima de 60 anos eram ativos sexualmente em 87% e as mulheres 53%. Já em 2016, essas atividades sexuais acima de 60 anos dos homens passaram para 92% e das mulheres para 67%. Ou seja, as mulheres também tornaram-se ativas na terceira idade. Tudo isso foi possível através de estudos recentes, atualizados, confrontando com estudos mais anteriores, onde as mulheres eram consideradas apenas passivas, que não tinham nenhuma sensação, nem tinham nenhuma produção de orgasmo. Obviamente, era para manter a mulher excluída de qualquer processo da atividade sexual, prevalecendo a atividade só masculina. As mulheres realmente avançaram, os estudos também avançaram e os medicamentos também avançaram. Mas nós temos aí um agravante que é o processo do envelhecimento, onde nós temos grandes alterações no corpo, especialmente na parte dos órgãos sexuais, ou na parte genitália. No masculino nós temos diminuição do pênis, nós temos diminuição da testosterona, o tempo de ereção é um pouco mais prolongado e a ejaculação muitas vezes ela pode ser precoce ou até tardia e com menor quantidade. E as mulheres também nós temos, especialmente o ressecamento da parte vaginal, já que o processo da diminuição dos hormônios faz com que ela entre na menopausa. Por isso pode produzir o que nós chamamos de dispareunia, ou seja, dor no processo de penetração. Assim, as mulheres precisam então do acompanhamento ginecológico para que ocorra uma adequação da parte hormonal ou utilização de cremes. Então, cremes vaginais que possam lubrificar. E os homens, na procura e na consulta com seus urologistas, podem obter essas informações se vão utilizar ou não desses medicamentos, já que uma boa parte das contraindicações é relacionada com a parte do coração, quando são hipertensos, quando tem arritmia, especialmente se tem uma diminuição de algumas artérias, as chamadas artérias coronarianas, onde o risco de problema cardíaco é muito grande durante o próprio ato sexual. Também é importante falar que um tabu, quando a pessoa já é mais de idade, já teve um infarto agudo do miocárdio, que não vai poder fazer sexo. Normalmente é documentado que a quantidade de energia gasta durante a atividade sexual é a mesma praticamente de uma caminhada de 100 metros, já que você pode fazer esse esforço quando você tem a sua caminhada normalizada. Assim, fortalecimento da estrutura do períneo da mulher, lubrificação da parte vaginal e fazer com que o homem tenha uma quantidade de ereção um pouquinho mais prolongada, vão fazer que a terceira idade, acima de 60, 65 anos, possa ter então uma atividade sexual um pouco mais prazerosa. Nem sempre o ato sexual é possível após uma idade mais prolongada, pois a parte das articulações, dos joelhos ou da musculatura pode ser tão cansativa que não consiga completar o ato sexual. Mas é possível obter
também em outras formas, através do carinho, do abraço, do beijo, dormirem juntos e realmente conversarem sobre o processo da vida. Isso fará com que a sua atividade sexual, ou seja, a sua organicidade seja preservada. Falar de sexo pode ser difícil. Falar de sexo na terceira idade pode ser mais complicado e tabu. Mas na realidade, o tempo vai passando, as pessoas vão crescendo, vão envelhecendo e vão tendo as suas alterações. Por que tudo isso é importante? Porque boa parte dos homens já estão na atividade sexual ativa e as mulheres não, e vão atrás de parceiras, e as doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a AIDS, está cada vez aumentando. A AIDS na terceira idade teve um aumento muito grande nessa última década, especialmente dos homens que não tinham suas parceiras em casa e procuraram outras. Portanto, vocês, filhos, que têm seus pais idosos ainda numa idade que possa ter atividade sexual da terceira idade, tem que estar em conversa para que possam realmente participar. Afinal de contas, quando eram jovens, podiam participar da nossa atividade. Vamos em frente, um forte abraço, nos procurem, nos vejam nas mídias sociais com muitas informações. Um forte abraço, até lá.